esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, fraudes, maldades, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, Toda graça e louvor. Antes da gente iniciar a homilia, aqueles que quiserem adquirir o livro do projeto de vida que estamos fazendo na quinta-feira, amanhã será a quarta missa pelos projetos de vida, você pode adquirir. Alguns irmãos já vi aí que estão com ele em mão. Você pode adquirir o tema de amanhã, dessa quarta missa. Será o impossível pertence a Deus, é o tema de amanhã. O impossível pertence a Deus. Se você quiser, tem uns irmãos passando, custa R$10, você pode adquirir, está ajudando a rádio, tá? Mas esse conteúdo aqui é riquíssimo. Padre, eu não acompanhei desde a primeira missa, não tem problema, você faz em casa. Hoje mesmo uma pessoa lá de Icó mandou uma mensagem dizendo: ó, padre, está sendo uma bênção na minha vida esse estudo. E ela acompanhou na missa, né? Mesmo depois fica lá no YouTube, a homilia, e você vai acompanhando, tá? Então quem quiser adquirir, pode ver. Ele está sendo usado na missa da quinta-feira, amanhã, quarta missa. Ok? Mas vamos à homilia de hoje, que tem como tema os 7 pecados ou vícios capitais. Quem já ouviu falar de 7 pecados capital? Os 7 pecados capitais. Quem já ouviu falar? Ou também chamado de vícios capitais. Ouvimos no Evangelho de hoje Jesus combatendo aquela concepção errada que desde o Evangelho de ontem, o modo como eles lavavam as mãos, lavavam os copos de cobre, as vasilhas,
aquela superstição que eles criaram em torno de alguns aspectos da lei que não eram essenciais, e Jesus chama isso de farisaísmo, de hipocrisia. Jesus, então, hoje, falando dos alimentos, porque existiam uma lista de alimentos que eles não podiam comer, de animais que eles não podiam comer, no livro de Levítico. Então, o que é que Jesus diz? Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, pois o que entra pela boca vai para o estômago, para o intestino e para a fossa. Jesus usou a linguagem mais simples possível para se entender. O que eu como vai ser digerido, meu organismo vai ficar com o que é necessário e o resto vai ser expelido para a fossa. O próprio Jesus disse isso. E aí ele diz: o que sai do homem, isso é o que torna o homem impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, poderíamos acrescentar droga, prostituição, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Para entendermos o que são os pecados capitais, os 7 pecados capitais ou os vícios capitais, devemos entender a luta que cada um de nós trava contra as concupiscências. Decora essa palavra. Luta contra as concupiscências. Nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Esta luta contra as concupiscências que geram os pecados capitais, em substância, não é senão uma espécie de mortificação. Repita a palavra. Presta atenção. Mortificação. O que é mortificação? É matar algo. O que é mortificação? É matar um desejo. É matar um olhar. É matar uma palavra. Obviamente, má. Olhar mal, pensamento mal, palavra má. Isso é mortificar-se. Por exemplo, estar aqui uma hora dessa é mortificar-se. Você não poderia estar em casa, assistindo TV, ou dormindo, ou assistindo uma série, ou conversando, ou no shopping. Você optou por estar aqui, mas é uma mortificação. Essa cadeira dura, o calor. Esta mortificação
serve para completar a purificação da alma e impedir que a alma venha a cair de novo no pecado. Se não há mortificação, eu vou repetir o pecado de novo. Por que que eu peco de novo? Porque eu não mortifico, como diz São Paulo, aquele membro que me leva ao pecado. É indispensável, isso aqui eu estou passando para vocês a teologia mística da igreja. É indispensável combater a origem do mal em nós. Repita. É indispensável combater a origem do mal em nós. Se você está com hemorragia interna, o que é que o médico vai fazer? Ele vai procurar saber onde é que está a hemorragia e vai fazer uma cirurgia para estancar, para parar. Se não fizer isso, a pessoa morre. Então, é indispensável combater a origem do mal em nós. E qual é a origem do mal em nós? É a tríplice concupiscência. Qual é a origem do mal em nós? A tríplice concupiscência. Tríplice quer dizer 3. É a tríplice concupiscência. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz o apóstolo São João: porque tudo que há no mundo, primeiro inimigo, o mundo, a concupiscência da carne, repitam. A concupiscência da carne. Qual é a primeira? Concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. E a soberba da vida. Repitam. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Não procedem do Pai, mas do mundo, nosso primeiro inimigo. Quais são os outros dois? Quais são os outros dois? A carne e o diabo. Presta atenção, gente. Nós temos 3 inimigos para combater. Quais são eles? O mundo, o demônio e a carne. O diabo e a carne. Diga, eu tenho 3 inimigos. Eu tenho 3 inimigos. Para combater. Para combater. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora. 24 horas. O mundo, o diabo e a carne. O mundo proporciona 3 grandes problemas, que são as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, diz São João, com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos explicar esse texto de 1 João, capítulo 2, 16 a 17. A concupiscência da carne, aliás, da carne, dos olhos e a soberba da vida. As 3 quais são? Carne, dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência é a raiz dos 7 pecados capitais. Como é o nome da raiz dos 7 pecados capitais? As concupiscências, que não procede do Pai, mas do mundo. Por isso importa combater estas más tendências. De fato, são antes tendência do que pecados. Chamam-se pecados porque levam ao pecado. E capitais, pecados capitais, porque são fonte ou cabeça
de outros pecados. Caput, em latim, cabeça. Eis como a tendência, preste atenção agora, eis como essas tendências se prendem com a tríplice concupiscência da soberba, nasce o orgulho, a inveja e a cólera. Repita, da soberba, nasce o orgulho, a inveja e a cólera. Pode prestar atenção, é da sua soberba, é da minha soberba que nasce o orgulho, a inveja e a cólera. Da concupiscência da carne vem a gula, a luxúria e a preguiça. Vem da concupiscência da carne. E da concupiscência dos olhos, identifica-se com a avareza ou o amor desordenado pelas riquezas. Amor desordenado pelas riquezas. O termo capital, repito, vem de caput, que significa cabeça ou governo. O que significa, de modo concreto, que estes pecados capitais são as cabeças na qual emanam, ou da qual emanam outros pecados. Existe uma raiz, nós poderíamos imaginar uma árvore má, um pé de unha de gato, que é o bicho mais difícil de você matar, é o pé de unha de gato. Lá no interior, onde eu estou construindo a Capela de Jesus da Santa Chaga, tinha um pé de unha de gato, cada tronco grosso. Aí passou o trator, arrancou. Quando eu fui lá depois, ela nasceu de novo. Os brotos mais lindos. Então, imagine uma árvore que tem 7 galhos. Seriam as 7 cabeças. Mas ela tem uma raiz. E se não arrancar profundamente a raiz, como a tiririca que nasce no jardim, se não arrancar aquela bolinha que tem lá dentro, que é a batata, ela volta novamente. Tem que extrair, né? Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro canal, tem uma hora que a doutora bota um negocinho lá dentro assim, né? E fica assim, rodando lá dentro, né? Eu não sei que nome é aquela pecinha, um negocinho assim, parecido um desentupidor de pia. Não é a broca, não. A broca é aquela que fura, é um negocinho. Aí tem um dentista ali, como é o nome, filho? A lima, é isso mesmo. Aí a doutora diz, eu vou limar seu dente. Só que essa é a hora da dor, porque às vezes a anestesia não consegue tirar 100%, né, doutor? A dor. Mas ela ia limando, ia puxando aquela sei lá, raiz, não, deixa eu ver aqui, o nervo, exatamente, é um nervo. Aí eu dizia, mas doutora, está doendo, pare. Ela, não, eu tenho que limar até tirar tudo, porque se ficar um pedacinho lá, o dente infecciona, não é verdade? O canal não serve. E aquela hora, gente, né, às vezes ela tirava e dizia, tá saindo. Mas aí eu via, né, aquele negocinho, aquele nervozinho, aquele negócio, mas ainda tem. E como eu sou muito mole, às vezes ela botava a anestesia dentro do buraco para ver se, de alguma forma, parava a dor. Mas é terrível aquilo ali, mas tem que limar. Então, enquanto a raiz estiver lá dentro do mal, do pecado,
da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. As 7 cabeças, que são os 7 pecados capitais, vão estar produzindo outros pecados. Pecado capital são pecados que encabeçam outros, que são a raiz para outros, também chamados de vícios capitais. São Gregório Magno, Papa, ele comparava os pecados ou vícios capitais com os chefes dos exércitos, que têm a função de dar ordem aos subordinados, para que a meta principal seja atingida. Então tem o general e tem aqueles outros chefes. Os romanos, eles dividiam centúria, tinha um centurião com 100. E depois tinha 1000, uma legião. Então a ordem ia sendo passada. Assim também acontece na nossa batalha contra o mundo, o diabo e a carne. São Tomás de Aquino diz: o vício capital não só é o princípio dos outros, mas também os dirige e, de certo modo, chefia. Chefia. O Catecismo da Igreja, no número 1866, diz: chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. Quantos e quais são os pecados capitais? 7. Quantos? 7. E o Catecismo diz: os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que elas se opõem, ou relacionando-os com os pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu, segundo os ensinamentos de São João Cassiano e de São Gregório Magno, em 7. Vamos lá. Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Vamos ver se vocês decoraram? Primeiro, falem, gente. Soberba. Segundo, avareza. Terceiro, inveja. Quarta, ira. Quinto, luxúria. Sexto, gula e preguiça. São Gregório Magno, preste atenção, e São Tomás de Aquino consideram o pecado da soberba o mais grave de todos. Ele chama o mais capital de todos, porque estes dois santos acreditam que os outros, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça, vêm da soberba. Então tem que começar matando a soberba. Não dá tempo aqui, nem é a função da homilia, e explicar o que é a soberba, como é que ela se manifesta. Vão atrás. Catecismo da Igreja Católica. Há um livro fantástico, né, que é a Teologia Moral, aliás, Teologia Mística e Ascética, que tem isso aí tudinho lá. Mas a soberba, todo mundo sabe o que é soberba. É um valor exagerado que nós damos a nós mesmos. Se achar melhor do que os outros, mais importante do que os outros. Então, São Tomás e São Gregório Magno considera esse pecado o mais capital, porque todos os outros provêm dele. A Bíblia fala dos 7 pecados capitais, sim, não nessa ordem. Essa ordem foi São Gregório Magno. Mas a Bíblia fala do orgulho 138 vezes. Na Bíblia, 138 vezes fala do orgulho, que é a soberba. A avareza, 27 vezes.
A inveja, 13 vezes. A ira, 274 vezes, fala da ira. A luxúria, 23 vezes. A gula, 9 vezes. A preguiça, 5 vezes. Então, quem ganha é a ira, na Bíblia, 274. Depois vem o orgulho, ou a soberba, 138 vezes. São João Cassiano classifica os pecados capitais em 4 tipos de operações. Primeira, aqueles pecados que não podem ser consumados sem uma ação corporal, sem que eu haja. São 2, a gula e a luxúria. Se eu não comer demais fora do que eu deva comer por comer, eu não pequei contra a gula. A luxúria tem a ver com os pecados sexuais, fora do casamento, ou dentro do casamento, porque pode acontecer também. Se eu não cometer, eles não são praticados sem ação corporal. Podem ser consumados sem ação corporais. Orgulho, soberba e inveja. Eu olho para uma coisa na loja, na vitrine, tenho inveja numa pessoa, mesmo que eu não pegue, mas eu já pequei. Entenderam agora? Mesmo que eu não tire a atitude de roubar, tenha a atitude de roubar, mas a inveja já foi. O orgulho, do mesmo modo. A soberba, também. Pecados capitais movidos por causas externas. A avareza e a ira. Porque eu estou aqui no meu canto, vem alguém, começa uma confusão, a pessoa me ira. Então, tem a ver com coisas externas. E movido por coisas internas, só a preguiça. Você é responsável pela sua preguiça. Não é ninguém que lhe faz preguiçoso, é você mesmo. Estou terminando. São João Cassiano notou que estes vícios mortais poderiam ser divididos em 4 duplas também mortais. É como se uma arrastasse a outra. A gula leva à fornicação. Por que o jejum? Para moderar o desejo de comer, fora do que é necessário. Gula, comer sem necessidade. Segundo, a preguiça leva à assídia. O que é assídia? É o desleixo pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus, fazer de qualquer jeito, pelo trabalho. A preguiça leva a fazer de qualquer forma. Ah, tá bom. Lambuza lá e para cá, faz assim do jeito que... tá bom. Qualquer jeito. A avareza leva à ira também. E o orgulho, a vanglória, que é ter sobre si mesmo uma opinião acima dos outros. Então, é isso que Jesus fala, dessa fonte que está dentro de nós e que sai de dentro de nós e contamina a nossa vida espiritual e nos impede de viver a santidade. Tinha um filme antigamente, aqueles filmes dos gregos, né, que mostrava aquela cobra com 7 cabeças, já viram? Daqueles, como é que chama? Da mitologia grega. Então, a cobra com 7 cabeças. Aí tem lá o fulano, que eu não me lembro o nome dele. Hércules, é? A Hércules mata a Hidra. Hidra, né? Acho que até saiu esse filme na Marvel, né?
Então ela tem 7 cabeças. E o Hércules tem que arrancar uma por uma. Só que quando ele degola uma, degola duas, degola 3, a cobra se reinventa de novo, não é assim? A cabeça reaparece de novo. Então nós vamos ter que combater os 7 pecados capitais até a hora da morte. Porque é arrancando a cabeça de um e ele voltando de novo. Né? É uma luta constante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.